Olá, nessa quinta aula nós vamos falar sobre o P, preço, muito importante, um item do nosso mix de marketing, dos 4 P's de marketing. Então, sugiro que se você não viu as aulas anteriores, que você possa voltar, o link está aqui abaixo, e assista para que nós possamos continuar o entendimento sobre mix de marketing. Nessa aula nós vamos falar sobre o segundo P do mix de marketing, que é o preço, que também, assim como o produto, é muito importante. Não adianta de nada ter um produto bom, com características de qualidade excepcionais, com durabilidade, tudo aquilo que nós já vimos, e esse produto está com um preço fora do normal, fora de mercados, não vai trazer nenhum benefício para a empresa, na verdade vai trazer prejuízo. Então, o preço, a variável preço é um dos responsáveis diretos pela receita de venda. Receita é tudo aquilo que entra na empresa, que entra de benefício financeiro, ao contrário de despesas que são as saídas de caixa, saídas de recurso. Então, o custo, a concorrência e o consumidor são 3 dos principais aspectos que fazem parte da formulação de uma política de preço. As empresas elas precisam considerar vários fatores para poder precificar bem o seu produto. Não adianta só colocar um preço lá porque acha que aquele valor, né, que aquela quantidade de dinheiro é o que ela necessita, é o que satisfaz o empresário, pois esse preço pode estar muito fora da realidade e não vai fazer com que os produtos tenham a venda esperada. Então, o preço de um produto ou serviço ele tem grande influência na venda. Quando ocorre redução de preço para alguns produtos, a venda dos mesmos tende a crescer. São aqueles produtos que têm demanda elástica ou inelástica, como nós vimos na aula anterior. Então, como pode perceber, a variável preço ela tem efeito sobre a economia, sobre as empresas e sobre os consumidores em geral. Por isso, parece essencial entendermos como é determinada essa variável. O preço ele pode determinar todo o sucesso ou fracasso de uma empresa. Então, por isso que a gente precisa entender bem quais são as variáveis do preço e quais são os benefícios ou prejuízos que ela pode trazer para a empresa caso seja mal realizada. Então, aqui a gente, para estabelecer o preço, a gente precisa considerar alguns aspectos. O primeiro, seleção de objetivos e determinação de preços. Segundo, determinação da demanda. Terceiro, estimativa dos custos. 4, analisar os custos, preços e ofertas dos concorrentes. Nós vamos detalhar isso mais adiante. Quinto, seleção de um método de determinação de preço. Existem alguns métodos que a gente vai ver para fazer essa determinação de preço. E lá no final, só no passo 6, é que a gente vai escolher o preço final do produto. Depois de analisar tudo isso, a gente vai chegar em uma conclusão de preço para colocar esse produto no mercado. Então, para o estabelecimento de preço, primeiramente a empresa precisa decidir onde deseja posicionar sua oferta no mercado. Quanto mais claros os objetivos da organização, mais facilmente será determinar os preços. Então, a empresa tem que decidir, essa informação é muito importante, onde ela quer posicionar sua oferta no mercado. Ela quer jogar esse produto no mercado e ela quer que esse produto seja líder no setor, ela quer que esse produto seja reconhecido como um produto de excelente qualidade, ou ela quer colocar um produto a baixo custo para atender as populações com a faixa de renda um pouco menor. Então, onde a empresa quer chegar, como ela quer se estabelecer e posicionar esse produto no mercado, faz toda a diferença. Então, a demanda, ou seja, a procura, ela estabelece um determinado teto no preço que uma empresa pode cobrar por seu produto ou serviço. A empresa objetiva um produto que cubra o seu custo de produção, distribuição e venda do produto e, por isso, há necessidade da estimativa de custos. Estimar o custo é essencial, é o primeiro passo para que as empresas elas possam determinar o preço de um produto. Não adianta de nada tentar colocar um produto barato no mercado, um produto atrativo, né, em se relacionando ao preço, né, considerando o custo, o valor que ele está posicionado no mercado, mas se esse valor, esse preço de venda, ele nem cobre os custos de produção. E os custos de produção, nós veremos em outras aulas mais adiante, ele precisa ser bem calculado porque ele envolve diversos fatores. Não só o custo da matéria-prima, custo de mão de obra, custo de aluguéis, que são os custos fixos ou variáveis, a gente precisa considerar todos eles para saber como precificar esse nosso produto. Então, os custos eles assumem duas formas, que são os fixos ou indiretos, que são aqueles que não variam em relação à produção, como, por exemplo, aluguel. Se você tem uma pequena indústria e tem um galpão alugado, não adianta, não importa se você vai produzir
100 unidades do seu produto ou se você vai produzir 1.000 unidades do seu produto no final do mês. O aluguel será o mesmo. Então, a gente classifica esse custo como um custo fixo. Aluguel, energia e outros tipos de custos são os variáveis que mudam em função do nível de produção, como, por exemplo, a mão de obra. A mão de obra ela pode entrar como um custo fixo, independente da quantidade de vendas que você tiver. Aquela mão de obra você vai ter que pagar, né? Lógico, se for um trabalhador fixo, um trabalhador formal, mas ela pode ser entendida como um custo variável se você precisar, se você contrata profissionais temporários e quando aumenta a produção você precisa ampliar esse número de colaboradores, mas aí a gente já pegou o X da questão, né, dos custos diretos e indiretos. E também deve ser realizada análise levando em conta custos, preços e a oferta dos concorrentes. Caso a oferta de uma empresa for igual à concorrência, a empresa terá que determinar um preço próximo ao dessa concorrência, senão perderá vendas. E se a oferta for inferior à concorrência, a mesma não pode cobrar mais que o concorrente. Traduzindo, resumindo isso aqui, se você tem um produto tão bom quanto do seu concorrente, você pode cobrar o mesmo que ele, o próximo dele, ou até um pouco mais do que ele. Porque os clientes eles vão perceber que o seu produto é bom. Agora, se você tem uma oferta que é inferior ao do concorrente, seu produto não traz todos os benefícios que o do concorrente, e você está tentando posicionar ele com o mesmo preço, certamente você vai ter problemas. Os consumidores eles vão preferir comprar do seu concorrente. Então, é essencial analisar a concorrência também para determinar os preços dos produtos. E aí a gente tem alguns métodos de determinação. As empresas elas precisam optar por um método que podem ser preço de markup, o preço de valor ou preço de mercado, que nós vamos entender um pouco agora. O preço de markup é um índice utilizado na formação do preço de venda e consiste na aplicação de um valor margem sobre o custo de fabricação de um produto ou serviço. Então, nesse caso aqui, a empresa determina qual o preço de markup dela. Ela vai dizer, meu preço de markup vai ser 20%. Então, ela vai considerar os custos, todas as despesas que teve para produzir esse produto ou serviço e vai colocar uma margem de 20%. Então, digamos que ela gastou R$100 para produzir determinado produto, ela coloca 20% de margem e vai vender esse produto por 120, por ela achar que essa margem de 20% é uma margem ideal de lucratividade que ela necessita ter, que vai fazer com que ela tenha seus objetivos atingidos. E aí a gente tem um preço de valor, esse conceito ele é um pouco relativo também, vai depender da percepção de pessoas para pessoas. Aqui ele fala uma coisa interessante. A soma dos esforços que despendemos para obter o que buscamos representa o preço que pagamos para obter o que queremos. Ou seja, tudo aquilo que nós gastamos para produzir, né, que a gente acabou de ver, a gente precisa somar tudo isso e considerar como se fosse o custo, né? Isso aí é o custo. Enquanto que a soma dos benefícios que recebemos ao obter o que buscamos representa o preço de valor. Então, se eu apenas somo os custos, né, eu vou chegar em um valor que vai ser o preço. Só que esse preço ele pode ter mais valor para uma pessoa ou menos valor para outra pessoa. Aquele produto ele pode, aos olhos de um cliente A, ter um valor gigante e aos olhos de um cliente B ter um valor não tão grande assim. Porque mais uma vez a gente volta lá para os desejos e necessidades dos consumidores. Então, de repente, um computador que tem um preço, vamos supor, de R$1.000, para mim é um preço legal, eu entendo que é um preço justo e satisfatório, porque aquele computador ele vai atingir os meus objetivos, ele vai suprir as minhas necessidades e eu entendo de fato que para todo o conjunto daquela máquina, aquele preço ali está razoável. Então, ele tem um valor grande para mim. Eu entendo que o preço que estão cobrando é um preço justo porque ele tem valor para mim. Esse valor está claro na minha mente, todas essas características dele. Mas para, de repente, algum consumidor que está precisando comprar o primeiro computador e não entende bem como funciona, não entende as características, ele pode achar que esse preço de R$1.000 ele está absurdamente fora da realidade. Ele está muito caro porque ele não entende o valor, ele não percebe o valor que aquele produto pode trazer para ele. Então, nós temos o preço de mercado. O preço de mercado é também chamado de preço de equilíbrio. Representa o preço que se forma no mercado, levando em consideração os interesses dos consumidores e dos produtores de forma conjunta. Então, existe uma lei geral do mercado, onde quanto maior a oferta de um produto, mais o preço tende a cair. Quanto maior a demanda, quanto mais procura, a tendência é que esse preço
ele tenda a subir. É uma lei geral do mercado, ele se autorregula, não precisa, ninguém está dizendo sobe preço, baixa preço. Então, esse preço de mercado ele deve ser considerado para que a gente possa colocar o produto no mercado, para jogar esse produto para os consumidores num preço que esteja justo e que esteja dentro do padrão, sob risco também de a gente não conseguir vender se o preço ficar muito caro, ou até mesmo se ficar barato, você vender muito, mas não cumprir, né, e você não conseguir cobrir pelo menos os custos da produção desse produto. Então, como podemos identificar, a variável preço ela envolve uma série de passos para sua determinação. E por fim, é importante destacar que as empresas elas normalmente não aplicam um preço único, e sim uma estrutura de preços que reflita as variações da demanda, os custos, as exigências do mercado, entre outros fatores. Então é praticamente impossível a gente determinar um preço de um produto e colocar como tipo uma tabela desse preço e esperar que a gente vai aplicar esse preço o ano inteiro. Muito provavelmente, no meio do caminho, esse preço vai precisar ser alterado algumas vezes, considerando tudo aquilo que a gente viu até agora. Com isso, nós encerramos a parte de preço, o segundo P, e na próxima aula falaremos sobre a praça. Até lá!